Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Sobre o Botafogo, eu estava assistindo o jogo de hoje, né? E assim, o Suárez hoje realmente não estava sendo menos um ali, porque a condição física dele está muito abaixo, muito aquém. E, jogou no sacrifício, verdade. Exatamente, mas eu acho que a gente tem que destacar aqui o Botafogo, porque, sinceramente, eu não vejo hoje o Flamengo indo lá no estádio do Grêmio e vencendo. Eu acho que se o Flamengo fosse lá, ia ser um jogo difícil e o Flamengo ia conseguir complicar esse jogo e arrumar um empate aí. Era a cara do empate. Mas o Botafogo hoje vai em qualquer estádio do Brasil. O próprio Palmeiras. O Botafogo foi lá no estádio do Palmeiras, ganhou, o Flamengo ontem empatou. E o Flamengo foi lá. E assim, eu vou falar disso, que a escalação ontem me deixou transtornado. Esse Careca, pelo amor de Deus. Mas, enfim, falando do Botafogo, eu vejo o Botafogo indo em qualquer lugar hoje. E, pelo menos, você olha assim e fala assim, vai ser um jogo de igual para igual. Você não consegue falar sobre nenhum time do Brasil hoje que é favorito contra o Botafogo. Isso é um fato, né? E o Botafogo joga bonito, né, quando tem que jogar, joga feio quando tem que jogar, mas eu acho que a maior característica desse time são duas. Primeiro, o Botafogo é o time mais equilibrado do Brasil. E o segundo acho que o segundo não, inverte. O segundo, esse que eu vou falar agora, né, depois de falar do equilíbrio, para mim é a principal característica do time do Botafogo. O Botafogo é extremamente organizado. Os jogadores sabem onde vão estar. Tem crescimento de jogadores que vinham muito abaixo. Por exemplo, o Luiz Henrique é um jogador que ano passado, quando entrou, ele já vinha mal no Marseille, entrou no Botafogo muito mal ano passado, mas esse ano ele está jogando muito quando ele entra no segundo tempo. E você vê aí jogadores, por exemplo, o Carlos Eduardo é da base? Carlos Alberto, não é da base, não. Ele era do América Mineiro no passado, aí o Botafogo contratou ele no começo desse ano, jogou o Carioca praticamente todo de titular, ele teve uma lesão, e aí quando ele voltou, ele perdeu espaço, aí não era nem relacionado praticamente, aí só agora que o Vitor Sá teve uma lesão, e com a saída do Luiz Castro, que ele teve uma oportunidade semana passada, e entrou bem demais fazendo gol, e essa semana a história se repetiu. E dizer o que você viu desse jogo, destacar os jogadores que você queira, fica à vontade, porque assim, você está mais feliz do que qualquer um aí, e eu só queria dormir hoje e esquecer que meu técnico é o São Paulo. Primeiro dizer que eu concordo plenamente com a sua fala. Quando você começou a falar das duas características, né, organização e equilíbrio, eu fiquei pensando, são duas características que se completam. Só que, muitas vezes, elas não conseguem se completar totalmente, né, no sentido de que, por exemplo, no dinizismo existe uma organização grande ofensiva, só que o clube não consegue ser tão organizado da mesma forma defensivamente, muitas vezes, né, falta esse equilíbrio. Coisa que no Botafogo a gente já vê acontecendo. O Botafogo realmente é muito organizado, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Botafogo acelera no momento que tem que acelerar, segura no momento que tem que segurar. O Botafogo sabe exatamente o que fazer em campo. É impressionante como o Botafogo é entrosado dentro de campo. Hoje, no segundo tempo, teve uma bola que o Tietchan virou para o Segovinha, que o jogo estava 0-0 ainda, e, cara, o Tietchan sem olhar o Tietchan já pegou a bola e já virou lá para a direita, sabendo que o Segovinha estaria lá. Isso é treinamento, isso é entrosamento, isso é confiança. É um time que está numa sintonia muito forte, muito grande. E assim, é uma caminhada longa de 38 rodadas, mas o Botafogo ele vai construindo passo a passo uma grande trajetória realmente de um time campeão, que continue assim. Ganhamos o Flamengo no Maracanã, ganhamos o Palmeiras no Allianz Parque,
ganhamos Fluminense, ganhamos Atlético Mineiro, e agora vencemos o Grêmio, enfim, sem contar as outras vitórias. Então, o Botafogo, todos os desafios que vem se apresentando para o Botafogo vai lá e está superando seus desafios. Isso é muito importante. É assim que se faz um grande campeão. E o Botafogo está conseguindo construir isso até o momento e eu espero muito que continue. Começando a falar então do jogo, hoje foi um jogo que existiu uma grande expectativa. No começo do jogo, o Grêmio tentou colocar uma pressão, já era esperado que o Grêmio viria para cima. Luiz Soares realmente estava jogando hoje no sacrifício, mas você vê, né? Você falou que o Luizito Soares foi menos um hoje em campo. Nessa parte eu discordo, porque o Luiz Soares, com uma perna, ele é melhor do que praticamente muitos atacantes do futebol brasileiro. O Luizito Soares hoje, muitas vezes, ele parado, ele conseguia dar um passe de primeira, conseguia dar um lançamento de primeira, onde ele sempre conseguia acelerar a jogada. Claro, por ele estar jogando no sacrifício, hoje algumas oportunidades que ele teve de fazer gol, ele não conseguiu ser tão efetivo como ele costuma ser. Isso foi algo que a se destacar, mas enfim, o jogo começou, o Grêmio em cima nos primeiros 10, 15 minutos. Depois do Botafogo conseguiu colocar a bola no chão, tocar um pouco a bola. E aí é muito interessante para quem fala que o Botafogo só joga em contra-ataque. Não. O Botafogo é um clube que uma das suas principais características é saber se adaptar ao estilo de jogo do adversário. Se o adversário joga retraído, o Botafogo vai saber segurar a bola e criar. Se o adversário joga indo para cima, o Botafogo vai saber aproveitar os espaços. O Botafogo é um clube que se adapta muito bem ao adversário, talvez hoje no futebol brasileiro o time que melhor executa essa característica de se adaptar ao adversário. E aí o Botafogo começou a aproveitar os espaços, tocar bem a bola. O Júnior Santos, individualmente, hoje, teve algumas falhas quando ele estava com a bola no pé, poderia ter tido algumas escolhas melhores no primeiro tempo, onde a gente já poderia ter saindo vencendo no primeiro tempo. Um chute que ele deu muito mal, algumas tentativas de drible dele muito mal executadas, mas enfim, é um jogador muito importante para o grupo, muito importante taticamente, e que tem alguns lampejos que no momento, quando acaba coincidindo o momento físico dele, que é realmente espetacular, com o momento técnico, quando há esse lampejo de um bom momento técnico, é uma coisa espetacular que ninguém segura ele. Não foi hoje o caso, ele acabou não jogando tão bem assim no primeiro tempo. Então o Botafogo começou a tocar a bola, mas logo em seguida o Grêmio voltou a atacar ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou, o Lucas Perry já tinha feito uma defesa aqui ou outra. E no segundo tempo, o Botafogo já fez algumas mexidas, já colocou o Segovinha, que todo jogo que ele entra sempre joga bem. Eu até agora não vi nenhum jogo ruim do Segovinha. Todas as vezes que ele entra, ele melhora o time, é impressionante. Assim, eu acho que o Segovinha já poderia, o Bruno Lage, agora chegando no Botafogo, já poderia começar a pensar mais para frente e colocar o Segovinha de titular, porque é um jogador que, cara, ele é muito diferenciado. Você viu o jogo hoje, meu irmão, e quem está assistindo a gente, que viu o jogo hoje também, e vem assistindo os jogos do Segovinha. Assim, é um jogador, cara, acima da média, só é baixo na estatura, mas em qualidade técnica, ele é acima da média. Ele tem um drible sensacional, ele tem velocidade, ele tem uma visão de jogo incrível. Então, assim, ele aumenta muito a qualidade do Botafogo e não foi diferente hoje. O Botafogo continuou ali se defendendo, o Grêmio vindo para cima, e aí o que começou a acontecer? O Grêmio começou a criar cada vez mais, o Lucas Perry fazendo grandes defesas, até que em determinado momento... uma coisa que eu não poderia deixar de ressaltar. No primeiro tempo, o Botafogo também teve um gol que foi anulado, né, pelo VAR, né? O Bandeirinha deu em campo o gol, né, mas aí o VAR anulou porque realmente estava impedido, aquele impedimento milimétrico, que seria já o gol do Tiquinho Soares, mas tudo bem, os gols ficaram para o segundo tempo. E talvez tenha sido até melhor assim, né? Porque se o Botafogo faz o gol logo no primeiro tempo, segundo tempo o Grêmio ia vir ainda mais para cima do que já veio. Então, tudo acontece na hora certa. E nesse Brasileirão, o Botafogo, as coisas têm acontecido na hora certa para o Botafogo. Claro, a sorte ajuda quem está preparado, né? O Botafogo
vem se mostrando sempre preparado quando algo acontece no caminho do Botafogo, quando surge alguma oportunidade. E aí veio o segundo tempo, o Grêmio partindo para cima, o Lucas Perry fazendo grandes defesas, até que o Lucas Perry, para mim, fez uma das melhores defesas do campeonato. Absurdo. Uma defesa absurda, uma bola que a primeira defesa já foi uma grande defesa, que o cara chuta que vindo pela direita, Lucas Perry espalma, e aí a bola sobra para o jogador do Grêmio, quase que perto da pequena área, era só o cara finalizar para o gol, e o cara chuta bem, e o Lucas Perry faz uma defesaça, um reflexo absurdo. Para mim, até o momento, a melhor defesa do campeonato, essa defesa que ele fez. Pô, se eu for, sendo sincero, se for fazer um top 10 das melhores defesas que eu já vi na vida de um goleiro, top 10. Eu acompanho futebol, assim, desde 2009, firme. Essa do PR com certeza estaria no top 10, e isso por baixo. Para mim, a defesa que ele fez hoje é uma defesa que decide o jogo. Para mim, essa defesa hoje decidiu o jogo, porque, cara, você tá martelando, imagina, seu time tá martelando. Pô, uma bola dessa, o seu jogador não consegue fazer o gol, o goleiro adversário consegue pegar a bola, eu acho que o torcedor que estava ali do Grêmio falou, caramba, não é possível. Eu acho que hoje essa bola não vai entrar, não é hoje o dia do Grêmio. E o torcedor do Botafogo, em contrapartida, falou, cara, depois dessa defesa o Botafogo vai ganhar o jogo, não é possível. E aí, o jogo continuou, Lucas Perry, melhor goleiro do campeonato, só para ressaltar, Adrielson, melhor zagueiro do futebol brasileiro também, muito bom deixar claro. E o Botafogo teve a oportunidade, Eduardo, uma bola rolada para o Eduardo fez o gol, comemorei demais, o jogo já tinha ali, me esqueci quanto tempo tinha de jogo, já estava quase 30 minutos de jogo no segundo tempo, e aí era só o Botafogo segurar o resultado, e diferente do que a gente esperava, depois do gol, né, o que a gente espera? Pô, o Grêmio agora mesmo que vai partir ainda mais para cima e tal, o Grêmio até tentou, só que o gol abalou muito o time do Grêmio. O Grêmio sentiu muito gol do Botafogo, e aí parecia que o Botafogo tinha 2 a mais em campo, porque o Botafogo conseguiu começar a controlar ainda mais o jogo, tocar muito bem a bola, se impor dentro de campo. O Segovinha começou a achar ainda mais espaços. Foi o momento onde o Carlos Alberto entrou no lugar do Tiquinho, e aí, mais uma vez, numa linda enfiada de bola do Segovinha me esqueci agora para quem foi, se foi para o Tietchan. Enfim, aí o Segovinha enfia a bola para o jogador que ataca o espaço, rola para o Carlos Alberto, e o Carlos Alberto faz um lindo gol, segundo gol do Botafogo, 2-0, para matar a partida, sacramentar essa liderança do Botafogo, que agora já são 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, uma vitória importantíssima. O último adversário que faltava a gente enfrentar, dos mais pesados desse primeiro turno, em relação à classificação. Tudo bem, ainda tem o Inter, a gente vai pegar ainda o Bragantino, o RB Bragantino, que vem jogando muita bola, vai ser um jogo muito difícil. Ainda temos para pegar na última rodada do primeiro turno o Internacional, que vinha até hoje, né, 10 jogos sem perder, um clube também que vem crescendo nos últimos jogos, e agora com a contratação do Valença, que é um grande jogador também, um atacante acima da média. Com certeza, ele se adaptando ao futebol brasileiro contra o Botafogo também, o Inter vai estar ainda mais forte. Só que é uma vitória gigante para o Botafogo, e eu acredito que a confiança cresce mais ainda, e que o Bruno Lage agora, quando chegar essa semana, ele não invente, né? Não é um momento para um trabalho autoral, é um momento para o cara que chegar, no caso o Bruno Lage, chegar e dar continuidade àquilo que está dando certo para o Botafogo, que é a capacidade de se adaptar ao adversário, essa organização máxima, essa dupla de zaga que não pode ser mexida de jeito nenhum. Enfim, são laterais seguros, é um meio de campo firme e um ataque mortal, que quando quando consegue ter oportunidade dentro do jogo e sempre aparecem, né, é um ataque que não desperdiça suas chances. Enfim, essa é a minha análise do Botafogo. Você que está assistindo, o que você acha? Concorda com a gente? Discorda? Botafogo agora no meio de semana vai ter um jogo pela Sul-Americana contra o Patronato, e depois, final de semana, pega o Bragantino já pelo Brasileirão. E você, meu irmão, como você analisa
esse time do Botafogo, você que gosta de falar de filosofia de time, você adora debater o dinizismo, como você analisa essa filosofia do O Botafogo para a continuidade caçapatismo. do Brasileirão? O Como caçapismo. é que você analisa o caça-batismo? Eu analiso assim, ó. Quero dizer que assim me irritou completamente a tua postura na sua análise, de você passar esse tempo todo rindo enquanto falava. Você é uma pessoa que está muito feliz e essa felicidade está me incomodando bastante. E dizer que eu concordo com a maioria das coisas que você falou. Assim, por exemplo, o Adrielson, ele é o melhor zagueiro no momento do futebol brasileiro. Eu acho que tem. Acho que é aquela parada, né? A fase do jogador, a confiança, faz total diferença, né? Temos aí o Adrielson, que é um jogador que tem 25 anos, mas pode evoluir ainda mais, né? Eu vejo outros zagueiros mais consolidados, por exemplo, o Gustavo Gomes, né? Eu gosto muito do Léo Pereira do Flamengo, um cara que eu sou muito fã e infelizmente nessa temporada ele vem tendo problemas físicos recorrentes, mas eu acho que ele realmente vem tendo uma regularidade e sorte, né? Porque quando ele falhou, foram jogos que não foram, por exemplo, contra o Vasco no Carioca ele falhou, foi expulso. E não foi um jogo que é para se levar em consideração, passou, não comprometeu o Botafogo. E no último jogo, quando ele entrega a bola para o Teixeira erra. Então é um zagueiro que vem errando muito pouco e quando erra, leva a sorte. Eu acho que, assim, eu concordo. Eu acho que se a gente vê, são jogadores que lembram muito, né? Alguns times, por exemplo, a galera fala muito do Corinthians de 17 e realmente lembra aquele time, mas o Botafogo tem mais qualidade do que aquele time. Galera, faça o seguinte: se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.